Muito bem, gente, chegamos a mais uma rodada de exercícios para a construção do conjunto first e do conjunto follow. Dessa vez nós temos duas gramáticas e vamos trabalhar em cima dessas gramáticas para extrair esses elementos para que a gente possa trabalhar a análise sintática. A primeira gramática, vocês observem aí, essas três produções, tá? E vamos primeiramente extrair o conjunto first, certo? Vamos tentar extrair os terminais que vão compor o conjunto first dessa gramática. As regras que eu tenho para construir o conjunto first são essas que estão elencadas aí. Tá? A primeira delas que a gente vai utilizar é aquela que diz que se A é um terminal e se Azinho é um terminal e A deriva Azinho alfa é uma produção, então o first de A, como percebo o primeiro elemento que eu tenho aqui é um terminal, o first dessa variável A vai ser um Azinho. Tá? Então, com isso, eu vou observar aqui nas minhas três produções aquelas que têm essas características. Observe que, primeiramente, eu tenho a primeira regra, onde S deriva Azinho, Azão, Bzão e Bzinho. Então, percebam que o primeiro elemento que eu tenho do lado direito da minha produção é justamente um terminal. Então, esse Azinho vai fazer parte do conjunto first dessa variável S. Da mesma maneira, observe que eu tenho aqui tanto que A deriva Czinho, e aí Czinho vai fazer parte do conjunto first de A, e B que deriva Dzinho, portanto, o Dzinho faz parte do conjunto first de B. Ok? Muito bem, uma vez que a gente trabalhou essa regra 2 aqui, a próxima regra que nós podemos utilizar, que é fácil e intuitivo, é a regra 0. A regra 0 ela indica que se eu tenho cadeia vazia, o first da cadeia vazia é a própria cadeia vazia. E aí eu tenho duas produções que têm essa característica. Essa primeira aqui, que é a deriva o epsilon, que é a cadeia vazia, e o B, que deriva também o epsilon, que é a cadeia vazia. Portanto, essa cadeia vazia vai fazer parte do conjunto first de A, e essa aqui vai fazer parte do conjunto first de B, tá certo? E aí eu concluo a construção do meu conjunto first para essa gramática. Próximo passo agora é construir o conjunto follow. E o conjunto follow, ele tem essas três regras aqui. A primeira regra, que é mais simples, diz que se S é um símbolo inicial, então esse S aqui é a primeira produção da gramática, que é o símbolo inicial. Então vai fazer parte do conjunto follow de S o marcador de final de sentença, que é o cifrão. Então o cifrão fará parte do meu conjunto follow para a variável S. Tá certo? Essa regra só é aplicável, como já foi visto em outros vídeos, apenas para a variável que é inicial, é o símbolo inicial da gramática. Portanto, ela não é aplicada outras vezes. As outras duas regras que eu vou trabalhar é justamente a regra 2 e a regra 3, que ela verifica a relação que existe entre variáveis da minha gramática. Muito bem. Então, para cada variável da minha gramática, eu vou ter um conjunto follow. A primeira, nós já vimos aqui, S tem então somente cifrão. E agora, como eu quero construir o conjunto follow de A, eu vou verificar a ocorrência de A do lado direito da produção. Então percebo que só essa produção aqui é que tem o A. E aí eu vou tentar aplicar essas duas regras nas ocorrências de A do lado direito. Então perceba, pela regra 2, ela indica que o conjunto first dos elementos que estão seguinte à variável A, o conjunto first desses elementos, que eu chamo de beta, vão fazer parte do follow de A. Então observem, essa produção aqui, essa produção aplicando a regra 2, se assemelha justamente a esse formato de produção, como nós já bem conhecemos. Tá? Então o beta, o conjunto first desse beta, fará parte do conjunto follow de x. Então quem é beta aí? Perceba que aqui eu tenho beta, que é o bzão bzinho, que está após a minha variável a, e eu tenho alfa. Algumas pessoas, alguns alunos têm me perguntado, esse alfa pode ser cadeia vazia? Pode ser cadeia vazia, sem problema nenhum. Esse alfa pode ser cadeia vazia. Nesse caso em específico, ele é azinho.
tá? Mas no caso aqui o beta são os elementos que estão após a variável que eu estou analisando, no caso A. Então o first desse beta, quer dizer, o first Bzão Bzinho, vai compor o follow no caso de A, tá certo? Agora, como eu vou extrair o conjunto first de Bzão Bzinho, e eu começo com Bzão, que é uma variável, se essa variável deriva a cadeia vazia, então o conjunto first dessa combinação aqui não vai ser tão somente o conjunto first de B, mas agregado ao conjunto first de Bzão, o que estiver após ele, no caso, o Bzinho, o conjunto first de Bzinho, tá certo? Então, assim, eu adiciono aqui o conjunto follow de A, certo? Aqueles elementos, aqueles terminais que fazem parte do first de B. Quem é que faz parte do first de B? O Dzinho e o epsilon, que é a cadeia vazia. Só que no conjunto follow eu não vou ter o epsilon, então eu só adiciono ao conjunto follow de A apenas o meu terminal D, tá certo? Como vocês estão vendo aí. Só que, como eu vou adicionar o Bzinho também, por conta do fato de Bzinho ter uma regra de derivação que é a cadeia vazia, que é essa daqui, tá certo? Então eu adiciono aqui também o meu Bzinho. Então o conjunto follow do meu Azão será Dzinho e Bzinho, por conta justamente dos elementos que estão após o meu Azão. E aí eu posso aplicar a regra 2. Será que eu posso aplicar a regra 3 para essa produção? Observe que para eu aplicar a regra 3, após a minha variável em questão aqui na regra é o x, né? Quem está fazendo o papel do x aqui é o a. Então, ou eu não tenho nada após a minha variável, que está sendo analisada, ou eu tenho beta. E beta, de alguma maneira, ela deve derivar a cadeia vazia. Muito bem, após o a, eu tenho esses dois símbolos. Uma é uma variável b, e b de fato deriva a cadeia vazia. Opa! Então, pode ser que eu possa utilizar. No entanto, eu tenho um bzinho aqui, que é um terminal. Isso inviabiliza a aplicação da minha regra 3, porque eu tenho esse terminalzinho aqui, que é o bzinho, após o A. E aí eu não posso aplicar a regra de produção. Portanto, essa regra de produção não é aplicável e eu concluo a construção do follow da minha variável A. O que me resta agora é fazer a construção do conjunto follow de B. Tá certo? E aí eu vou tentar aplicar justamente as duas regras que eu já mostrei a vocês para as ocorrências de B nas minhas produções. E eu só tenho uma única ocorrência de B grande, ou Bzão, que é justamente nessa regra de produção aqui, que vocês estão vendo aqui, tá certo? Então vou tentar aplicar a minha regra 2 para a construção do follow. A regra 2 diz que o conjunto first de beta, quer dizer, aqueles elementos que estão após a variável em análise, o conjunto first de beta vai fazer parte do conjunto follow de Bzão. Então quem é first de Bzinho? First de Bzinho é o próprio Bzinho, tá certo? É o próprio Bzinho. Então, vai ter aqui na minha variável beta, no seu conjunto follow, o Bzinho vai estar acrescido a ele, certo? Muito bem. Então, aí eu concluo a construção do meu conjunto first, do meu conjunto follow dessa gramática. Vamos para mais um exercício, que é essa terceira gramática que vocês estão vendo aí. Primeiramente, vamos tentar extrair o conjunto first. O conjunto first, vamos aplicar as regras desse conjunto first, como vocês conhecem, né? Os que são mais intuitivos, percebam que aqui eu tenho, segundo a primeira regra, né, eu não vou agora especificar as regras, vamos tentar fazer de maneira direta para ser mais rápido, tá? Então, por exemplo, conjunto first S. Nessa produçãozinha aqui, ó, eu tenho que o meu Azinho vai fazer parte do meu conjunto first S. Da mesma forma que C vai fazer parte do first de Bzão, Bzinho e epsilon vai fazer parte do conjunto first do Czão, tá certo? O G pequeno e o epsilon vai fazer parte do conjunto first do Ezão, e F pequeno e epsilon vai fazer parte do conjunto first do F grande. Então, aplicando a regra 0 e a regra 2, eu tenho justamente esses elementos compondo o meu conjunto first para essas variáveis aqui, sendo que a única regra de produção que não é tão intuitiva, que não é tão direta, é essa regra onde D grande deriva o E grande e F grande. Perceba que, no caso em questão, eu tenho aqui duas variáveis. Então, eu começo com uma variável. E
terceira regra para a construção do conjunto first, né, indica que se eu tenho uma variável e essa variável deriva a cadeia vazia, no caso, a primeira variável é e é deriva a cadeia vazia, então o conjunto first de D vai ser composto pelo conjunto first do E menos a cadeia vazia mais em união com o conjunto first de F. Portanto, eu vou ter aqui o G e o G por conta do fato de eu ter os terminais de E, né, que é a primeira variável, e eu vou ter F e Y por conta da minha variável F, que também vai entrar na jogada pelo simples fato de o Ezão derivar a cadeia vazia. E aí está concluído o conjunto first das minhas variáveis para essa gramática. O próximo passo vai ser a construção do conjunto follow. O conjunto follow tem três regras. A primeira regra é mais simples, indica que o cifrão fará parte do conjunto follow da variável inicial das minhas produções, no caso aqui o S. Tá? Agora eu tenho a aplicação das duas últimas regras. Tá? Então, observem, eu agora quero construir o conjunto follow de B. Aí eu vou observar onde é que B ocorre do lado direito das produções. Eu tenho B aqui e observo que não tem mais nenhuma. Então, aplicando a regra 2 na construção do conjunto follow, indica que o first desses elementos aqui podem compor o conjunto follow da variável B, certo? O D deriva a cadeia vazia. Perceba que o D ele deriva E e F, certo? E por derivar E e F, então perceba tanto E e F derivam a cadeia vazia. E então, de forma direta, o D deriva a cadeia vazia. Se o D deriva a cadeia vazia, então vai fazer parte do conjunto follow de B o conjunto first de Dzão, certo? Em união com o conjunto first do H. Portanto, eu vou ter, perceba, G e F por conta do conjunto first do Dzão. Então, eu não acrescento no conjunto follow a cadeia vazia, eu excluo a cadeia vazia do conjunto follow, tá? Mas eu acrescento o H também. Por que eu acrescento o H também? Porque o H, ele, segundo a regra, né? Se o meu D derivar a cadeia vazia, apesar dele não derivar diretamente, mas por conta de F ele deriva a cadeia vazia, então o H também vai entrar na jogada, tá? Mas agora eu vou verificar a possibilidade de aplicar a regra 3 aqui, que indica a associação que pode existir entre B e S. E assim o S poderia, o seu conjunto follow poderia fazer parte do conjunto follow de B. Mas para isso é preciso que aqui eu não tenha nada, seguinte a B eu não tenha nada, ou se eu tiver deriva cadeia vazia. Pelo fato do H ser terminal, eu vou ter alguma coisa. Então eu não posso aplicar a regra 3 nessa produção aqui para tentar extrair alguma coisa do conjunto follow de B. E aí eu concluo o conjunto follow de B. Agora, vamos para o conjunto follow de C. Onde é que C ocorre? Perceba que o C ocorre aqui e aqui, né? E será que eu posso aplicar a regra 2 aqui? Para aplicar a regra 2 tem que ter alguma coisa do lado direito, ou seguinte a C. E não existe nada seguinte a C, nem nessa produção, nem nessa. Então a regra 2 não pode ser aplicada aqui. No entanto, a regra 3 pode ser aplicada aqui. Por quê? Porque por não ter nada aqui, todos os elementos que compõem o conjunto follow de B vão fazer parte do follow de C. Portanto, percebam, os mesmos elementos vão estar presentes. Certo? Muito bem. E agora? Agora eu vou tentar extrair o conjunto follow de D. Para tentar extrair o conjunto follow de D, né, verificar as ocorrências de D. Eu tenho o D, ó, observem. Eu tenho o D justamente aqui, ó, só aqui nessa ocorrência. Então, aplicando a regra 2, o first de Hzinho vai fazer parte do follow de Dzão. Portanto, o Hzinho vai fazer parte do follow de D. Será que eu posso aplicar a regra 3 em outra ocorrência de D? Primeiro que não tem outra ocorrência de D. E aqui, pelo fato do Hzinho ser um terminal, eu não posso aplicar a regra 3, certo? Então, já fiz a construção do conjunto follow de S,
de B, de C e de D. Agora vamos tentar fazer o do E, certo? Onde é que o E aparece do lado direito da produção? Aparece aqui, certo? Então, se ele aparece aqui, eu posso dizer que o conjunto first de F, pela regra 2, vai fazer parte do conjunto follow de E. Então, o que é o conjunto first de F? O conjunto first de F é o Fzinho e o Epsilon. O Epsilon eu não uso. Eu não uso, certo? E aí, por não usar, só vou adicionar aqui o meu F. Então, o meu F, ele vai estar aqui no conjunto follow Gzinho, tá? Muito bem. E pelo fato do F derivar a cadeia vazia aqui, então significa que eu posso aplicar a regra 3. Então, todos os elementos que estão no conjunto follow de D vão estar também no conjunto follow de E. Portanto, o H irá entrar aqui, certo? Então, entrará o F e em seguida o H. E agora, onde é que eu tenho a ocorrência de F? Eu tenho a ocorrência de F justamente, observe que tão somente aqui, do F grande no caso. E aí eu posso aplicar a regra 3, onde o conjunto follow de D vai fazer parte do conjunto follow de F. Quem é o conjunto follow de D? Observe que é só o H. Então só o H vai fazer parte do conjunto follow de F. E assim a gente conclui essa atividade, tá certo? Mais exercícios para vocês aí se prepararem para a construção de um compilador, um analisador sintático, beleza? Até a próxima. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês nessa empreitada. Grande abraço.